Hoje nós estamos aqui com a nutricionista Camila. Nós lançamos uma enquete no ar e nós queremos esclarecer as dúvidas de vocês que mandaram as perguntinhas. E hoje nós vamos esclarecer a primeira pergunta da dona Antônia Moreira, que quer saber quais são os alimentos que ajudam no processo do emagrecimento. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda ao TV Mania. Dona Antônia, na verdade, tudo é um processo. Existe sim vários alimentos, principalmente aqueles ricos em fibras, que ele ajuda no melhoramento do funcionamento. Na verdade, o funcionamento do intestino, ele acaba trabalhando mais e assim o gasto calórico no organismo é mais rápido, certo? Quais são esses alimentos com fibras? Todas as nossas verduras, principalmente folhas, frutas, que ajudam na contribuição desse funcionamento do intestino. Só que não existe, deixar bem claro que não existe um alimento específico que vai ajudar a emagrecer. Tudo é um conjunto, como eu falei. Eu sempre gosto de citar as frutas e verduras porque, tirando dos alimentos do supermercado que não são industrializados, enlatados, empacotados. Então, eu sempre friso, quer tentar diminuir o peso? Vai para as verduras e frutas, que é a forma mais simples, fácil e saudável de estar tendo acesso a alimentos mais saudáveis e que contribuem com o equilíbrio do peso. A Sabrina quer saber se a água com gengibre ajuda a emagrecer. Ela é uma raiz termogênica, ele contribui sim. Por exemplo, não o gengibre com a água simplesmente. Eu sempre oriento fazer o chá, tá? O chá com a água, né? Ferver. Sempre oriento também não ferver muito, colocar as lasquinhas. Isso contribui sim, mas depende da frequência, tá bom? Se a pessoa também está seguindo um plano alimentar, se ela está fazendo atividade física, ele contribui, mas não resolve totalmente o problema. Como eu falei desde o início, tudo é um conjunto. A pergunta agora é da Lídia, que quer saber como comer chocolate sem engordar. Depende do tipo de chocolate e a quantidade que se come, a frequência. Então, assim, em relação a comer chocolate sem engordar, é meio complicado de dizer, né? Cada pessoa come uma quantidade, tem uma vontade. A relação do doce, ele é muito pessoal com cada pessoa, porque tem muitas pessoas que têm vontade e tem as pessoas que têm fome. E às vezes o chocolate, no fato de você ingerir ele causa aquela sensação de calma, né? São hormônios que são liberados neste momento e a pessoa sente mais à vontade. Por isso que tem muitas mulheres que no período menstrual acabam consumindo. Porém, dependendo da quantidade, a tendência é engordar sim. Mas assim, respondendo a pergunta dela, é comer chocolate em pequenas quantidades. Eu digo um quadradinho por dia, mas tem que ser o chocolate 70% cacau. Por quê? O 70% cacau significa que em um tablete, 70% dele tem cacau. E o resto, né, 30% seria o quê? Gordura, que eles adicionam gordura hidrogenada e açúcar. Então, assim, o chocolate ao leite, ele é um chocolate que, dentro dos 100% dele, contém muito mais gordura e açúcar do que o cacau em si, que sim traria benefícios para a nossa saúde, tá? Um dos benefícios, porque eles têm substâncias antioxidantes, que ajuda a diminuir as reações dos radicais livres devido à poluição, ao estresse, a má alimentação, esse estresse também relacionado ao ser sentimental, pessoal, como também de uma manipulação, por exemplo, pessoas que trabalham no sol, ficam muito tempo na roça, vamos dizer assim, ou também na lavoura. Só assim, são pequenos exemplos, não quer dizer isso, são estresse relacionados ao dia todo. Não quer dizer também que se você for comer o chocolate, aquelas substâncias vão diminuir totalmente. Desde o começo, repetindo, né? É tudo conjunto, eles minimizam, mas não resolvem totalmente. Tem que ser um grupo de alimentos sempre bem equilibrado para diminuir essas ações dos antioxidantes. E eu vi na sua página no Facebook um chá termogênico com cravo e canela. Ele realmente ajuda a emagrecer? Ele contribui sim, porque tanto a canela quanto o cravo, eles têm essa ação termogênica como o gengibre, né? Então, você pode fazer, por exemplo, chá de gengibre ou canela e cravo variadas vezes para não ficar também repetitivo, né? E assim não enjoar, porque tudo que é demais também não é legal, né? Também tem contraindicação, tem que tomar um cuidado, porque às vezes essa questão da ingestão exagerada de líquidos pode causar uma diarreia, porque a pessoa só ingere líquido e pouco alimento sólido. Então, o bolo fecal, na verdade, ele fica mais líquido e isso não seria interessante, né? Então, assim, é importante procurar um profissional, antes de tudo,
para estar tomando esses chás. Então, assim, eu coloquei o chá, mas assim, não sendo como algo para sempre. É de vez em quando, nem eu uso sempre, é uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação também. Sempre procurar um profissional antes de iniciar a ingestão de algum alimento diferente que saiu na mídia ou de algum tipo de chá como esse. E a Gabriela está grávida e quer saber o que deve comer para não engordar e quais tipos de chás ela pode tomar. Primeiramente, grávida, a gente contraindica qualquer tipo de chá, tá? Então, nenhuma grávida deve ingerir chá, porque o que acontece? A gente não sabe como vai ser o desenvolvimento desse feto, né? O que pode acontecer, ela ingerir esse chá, não tem nenhum estudo científico que fala, vamos tomar chá gestante que vai ajudar a emagrecer. E outra, gestante, ela não pode se preocupar de uma forma assim, que ela se culpe tanto nessa questão do ganho de peso. Qual que é o ideal? Uma gestante que está eutrófica, né? No máximo até 12 quilos, né? Uma gestante que esteja obesa, no máximo 7 quilos. E uma gestante desnutrida, no máximo 18 quilos. Então, ela tem que tentar equilibrar esse peso durante a gestação. Então, assim, tentar fazer exercícios, caminhada, dependendo do grau, né, se não tem nenhuma dificuldade na gestação, pode fazer sim caminhada. Também procurar um médico para estar orientando que tipo de exercício ou um educador físico. E em relação à alimentação, fazer as 6 refeições ao dia, porque, como sabemos, o feto se alimenta também, né? E evitar alimentos gordurosos, industrializados, alimentos artificiais, sempre procurar se alimentar de uma forma natural, tá? E essa forma, 3 em 3 horas de estar se alimentando é interessante porque dá tempo do corpo metabolizar, ingerir, absorver e excretar todo o alimento ingerido. Então, assim, depois de 3 horas você já sente fome de novo. Então, é uma forma também dessa gestante manter o peso. E a dona Lourdes quer saber se o óleo de coco e as cápsulas de coco ajudam no emagrecimento. O óleo de coco, ele contém gorduras que nós chamamos as poliinsaturadas. Essas gorduras são boas sim para o nosso organismo. Eu nunca li um estudo que fala o óleo de coco faz isso, aquilo. Surgiu na mídia, muitas pessoas compraram, né? Eu realmente nunca vi nada que diz assim, o óleo de coco emagrece. É bom, sim, é bom para o coração, pode diminuir também o colesterol ruim, como o LDL, mas assim, a mídia relacionou isso ao emagrecimento. Eu não tenho um estudo científico que diga que o óleo de coco vai ajudar nessa questão do emagrecimento, mas muitas pessoas que eu conheço usaram, se sentiram bem, não vejo nenhuma contraindicação, mas sempre com uma quantidade para que não exceda, né, as necessidades. Por exemplo, a recomendação de óleo coco é 1 colher de sopa no dia somente. E qual é a dica que você deixaria para o pessoal de casa? Eu falo que eu não sei de nada. Eu acredito que é muito natural, tem que ser muito simples mesmo. Não tem por que a gente estar querendo incluir coisas assim que às vezes não é de custo-benefício. Eu sempre prezo por isso. Tem que ter custo-benefício em relação à alimentação familiar, não só individual. Sempre buscar ter uma verdura, cereais, né, como arroz, feijão, carne, leites, frutas em geral. Mas assim, eu sempre alerto a questão dos alimentos industrializados. Quer ter uma alimentação saudável? Evita tudo que for enlatado, empacotado, congelado. E não tem como não ter uma alimentação saudável sem atividade física. Por que que o questionamento, né? Por que eu engordo? Eu como mais e gasto menos. Então, assim, hoje a nossa cultura, ela está muito diferente com a cultura dos nossos antepassados. Então, todo mundo antigamente trabalhava na roça, na rua, tinha equipamentos de serviço braçal. Hoje a gente não tem, a gente fica na cadeira. Então, assim, isso contribui também para o processo de engordar e também não só o processo de aumentar o peso, mas também muitas pessoas ligam não ser saudável com o peso. Eu sempre falo que você pode sim ter um sobrepeso, mas desde que os seus exames estejam adequados, desde que você esteja fazendo atividade física. A gente não pode aqui padronizar um aspecto de corpo ou de beleza, mas ter alimentação saudável é ser simples em tudo. Ter tudo um pouquinho, comer toda hora, mas em pequenas quantidades, e sempre estar fazendo exercício físico. E o mais importante, estar ingerindo bastante água, né, para hidratar o organismo. Porque até então, se você ingerir muitos alimentos ao mesmo tempo durante o dia, né, e não ter uma ingestão de líquidos, o corpo também desidrata, e também esse bolo fecal, ele acaba ficando mais, vamos dizer assim, seco, né, e o funcionamento do intestino fica mais difícil. Então, isso causa uma irritabilidade no organismo,
E isso faz com que a pessoa se sinta indisposta e também, às vezes, na hora de fazer exercício, ela já não está com vontade, porque teve uma irritabilidade devido à falta de hidratação. Isso acaba desestimulando também a prática de uma atividade física. Isso é só um exemplo, tá? Mas, assim, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação simples e sempre não deixar de buscar fazer atividade física.